Olá, muito boa noite. Eu espero que tu estejas bem. Eu também estou bem, graças a Deus. E eu estou aqui para fazer o anúncio do Evangelho. Mas, porém, eu quero começar por dizer que Deus é contigo, Deus é comigo. Deus não faz distinção de pessoas. Deus é aquele que traçou todos os nossos planos, o plano da tua vida, o plano da minha vida. Aquilo que eu estou a viver, aquilo que tu estás a viver. Até onde estás neste exato momento, Deus já sabia do que ia acontecer, por onde tinhas que passar. Deus sabe por onde vais passar. Deus sabe o que tu tens que fazer. Mas nós temos o livre arbítrio. Então nós temos o poder de escolha, o grande poder de escolha, de viver. Nós temos o poder de escolha de viver aquilo que Deus reservou para nós, ou temos o poder de escolha de não viver o que Deus reservou para nós. E porém, dando continuidade, leva-me à seguinte questão: tu acreditas em Deus? E se não, em quem tu acreditas? Porque se tu não acreditas em Deus, acreditas em alguma coisa. Tu acreditas em alguma coisa. É impossível alguém dizer-me que não acredita em nada. Só vive. Não existe. Se não acreditas em Deus, acreditas em alguma coisa. Desde criança nós tomamos o conhecimento do bem e do mal. Se não és do bem, és do mal. Se não és do mal, és do bem. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Algo que eu vejo muito nas cadeias televisivas de agora. Por exemplo, nas cadeias televisivas de agora, bruxa do bem, bruxa do mal. Não existe bruxa do bem, não existe bruxa do mal. O termo bruxa tem um significado e todo mundo sabe o que é uma bruxa. Todo mundo sabe que a bruxa faz parte do mal. Então não existe bruxa do bem, nem bruxa do mal. Só existe bruxa. Mas eu quero dar continuidade. Isso é eu só dei esse exemplo para podermos desvendar muitas coisas. E então eu quero dizer o seguinte: eu, acreditando em Deus, sendo filho de Deus, tendo dentro de mim o Espírito Santo, obrigatoriamente eu leio a palavra. Não obrigatoriamente, eu leio a palavra porque eu gosto. Primeiramente porque eu gosto e porque é na palavra que eu conheço mais a Deus, é na palavra que eu conheço mais sobre Jesus Cristo, e é pela palavra que eu aumento a minha fé, que eu coloco mais lume no fogo da minha fé. E a palavra já foi escrita há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo mesmo. Eu nem sequer sonhava em ser nascido. Muito menos a minha mãe, muito menos o pai da minha mãe. E não sei quantas gerações atrás. E falo da palavra por quê? Porque tudo que está escrito na palavra até hoje aconteceu. Tem acontecido. E muito do que está escrito na palavra ainda vai acontecer. Mas coloquemos o futuro de parte e nos foquemos no seguinte: se tudo que está escrito na palavra desde então até já tem acontecido, ainda temos a coragem de não acreditar em Deus, de duvidar de Deus. Se tudo que está escrito na palavra tem acontecido, temos essa coragem. Corajosos somos e muito corajosos. Mas dizer que também isto não é um assunto de assustar, por quê? Porque está escrito, a própria palavra nos desvendou tudo sobre a palavra desvenda coisas, desvendou acontecimentos, e é isso que tem acontecido. Neste exato momento, eu conheço pessoas
muitas almas, muitos irmãos que nem sequer vão à igreja por causa de acontecimentos dentro das próprias igrejas. Também está escrito. Falsos profetas, também está escrito. Muitos a usarem da palavra para negócio, também está escrito. Isso não nos deve assustar. Isso não me deve assustar, isso não te deve assustar, porque está escrito. E eu tenho algo para colocar como top desse vídeo. Não vá à igreja pelo homem. Não ganha interesse em Jesus Cristo pelo homem. Porque o homem é usado por Deus. Tal como eu sinto que fazendo o que eu estou a fazer, muitas das pessoas ganharão curiosidade em buscar a palavra, em saber mais de Deus pela palavra. É exatamente assim que tu deves sentir. É exatamente para isso que a igreja serve, para te fazer perceber a palavra, para te fazer entender a palavra. A palavra é que faz o poder. A palavra é que penetra os teus ouvidos, vai até o teu coração, vai até o teu entendimento. E quando isso acontece, só depois disso o Espírito Santo é que faz todo o papel. O Espírito Santo é que te convence, não é o homem. Por quê? Porque o homem é pecador. Eu sou pecador. Tu és pecador. A qualquer momento podemos cair. Ok? Só não vai cair quem está firme na palavra, porque quando nós conhecemos a palavra reveste-nos. Nós passamos a viver a palavra. E quando nós vivemos a palavra, nós temos Deus dentro de nós. Dentro, não é ao lado, dentro de nós, porque tu estás a viver aquilo que lês. E é isso que Deus quer. Deus no fundo quer que nós vivamos o que a palavra diz, porque a palavra nos ensina como viver com Deus. A palavra nos ensina como viver com Deus. Tu não podes me dizer que a palavra não acreditas na Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Todos os livros são escritos por homens. Todos os livros têm uma inspiração. A própria palavra diz que a Escritura é um livro escrito por homens, inspirados por Deus. Então, quando tu queres usar isso como desculpa, tens que terminar bem. A Escritura é um livro escrito por homens, inspirados por Deus. Ok? E eu não conheço alguém que viva a palavra e diz o contrário do que eu acabei de dizer. Todos nós que vivemos pela palavra, todos nós que acreditamos em Deus, vivemos pela palavra, na certeza de que no dia do juízo final seremos todos salvos, seremos todos colocados à parte, porque acreditamos que mais tarde ou mais cedo o Senhor virá à busca dos que vivem a palavra, dos que vivem segundo o seu mandamento. E viver segundo o mandamento de Deus não é, vou dizer assim, não é algo fácil, é duro. Porque Jesus veio ao mundo para padecer pelos nossos pecados. E todo aquele que segue a Jesus Cristo tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a ti mesmo é padecer pelos teus próprios pecados, pelos teus próprios desejos. É negar-se a si mesmo. O mal não vem de fora, o mal vem do interior, do nosso coração, do nosso desejo, daquela ideia que tu tens, daquela ideia que tu criaste. Isso é que provoca o mal, porque tu vais atrás disso. Isto é que provoca o mal, isto é que causa o mal. Mas a Bíblia ensina-nos. Tem 2 mandamentos na Bíblia, o primeiro e o segundo. O primeiro, buscai a Deus
com toda a tua alma, entendimento e coração. Acima de tudo e todos, ou seja, em primeiro lugar, Deus para sempre. O segundo mandamento, amai aos outros como a ti mesmo. Se tu amares alguém como a ti mesmo, não terás ideias negativas, não terás sequer inveja dessa pessoa. E se teres inveja, vais te arrepender da inveja, porque tu passaste a amar o outro como a ti mesmo. Seguindo estes dois mandamentos, os principais dos mandamentos, nós passamos a viver a palavra. Vivendo a palavra, Deus habita em nós, o Espírito dele habita em nós. O Espírito de Deus é que faz com que nós passemos todas as dificuldades deste mundo com a certeza de que no final é vitória. É vitória. O Espírito Santo nos dá essa certeza. E eu deixo a seguinte questão. Se tu não acreditas em Deus, em quem tu acreditas? No que tu acreditas? No que tu acreditas? No que tu pensas? Muito cuidado com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos às vezes nos cegam. Nós às vezes caímos nas nossas próprias ideias. Não vá por aí. Tu sabes que Deus existe. Muitas das vezes, se calhar tu só não acreditas em Deus porque ouviste dizer alguma coisa que se calhar para ti também faz sentido, mas não, Deus existe, mano. Não caias nessa. Deus existe. Se tens dúvidas sobre Deus, vai pesquisar no livro que fala sobre Deus. Pesquisa o livro que fala sobre Deus, lê o livro que fala sobre Deus. E não lê com sentimento de dúvida, lê com a intenção de tentar entender aquilo que tu não entendes. Lê a Bíblia com o intuito, Deus, me prova que tu existes, me mostra na Bíblia, me mostra no teu livro. Ele vai te mostrar. É simples. Ele vai te mostrar, ele vai fazer a questão de te mostrar. Porque Deus não faz distinção de pessoas, Deus não escolheu pessoas. Deus quer todos para Ele. Deus quer que todos sigam o seu caminho. Porque Deus é amor. Infelizmente, o único ser capaz de afastar Deus das nossas próprias vidas somos nós. Mas ninguém. O diabo não tem esse poder. O diabo anda à nossa volta para tentar nos devorar, isso sim, e ele só encontra espaço quando tu dás esse espaço, quando nós damos esse espaço. Ou conhece alguém que diz, o diabo não entra na tua casa, ele primeiro bate a porta. Quando tu abres a porta, aí sim ele entra. E quando é que nós abrimos a porta? Quando deixamos que a dúvida floresça dentro de nós. E se tu tens dúvida sobre Deus, faça o que eu te digo. Procura na Bíblia. Nós temos tudo na internet. Por que não colocas na internet provas de que Deus existe? A minha prova é essa. Tudo que está na Bíblia. O que eu te digo é isso. Uma das coisas que eu te digo é isso. Tudo que está na Bíblia. Um livro que já foi escrito há muito tempo. Todos os acontecimentos que a Bíblia explicou que ia acontecer, aconteceu. Não só da nossa geração, até sobre a vinda de Jesus. O Antigo Testamento relata sobre a vinda de Jesus, do Messias. E depois Jesus veio. Aconteceu.
e se cumpriu o que estava escrito. E o Novo Testamento também relata outros acontecimentos e tem acontecido. E tem se cumprido o que está escrito. Agora eu digo-te assim, tu não acreditas em Deus que inspirou pessoas há muito tempo sobre o que está a acontecer hoje, sobre o que tem acontecido hoje? Não acreditas mesmo? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Dá graças a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida. Quem muito agradece é recompensado. Dá graças a Deus por tudo que tem acontecido na tua vida. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Aprenda a reconhecer. Podes até não ir à igreja, lê a Bíblia na tua casa. Tira um tempo para orar. Tira um tempo para falar com Deus. Ele vai te ouvir. Não pensa que ele não vai te ouvir, ele vai te ouvir. E vai te responder. A tua oração, ele vai responder. E não fica com medo quando eu digo oração. Oração é conversa mesmo com Deus. Conversa com Deus. Oração não é só pedido. Conversa com Deus. Muitas das dúvidas que tu tens sobre Deus, conversa com Ele mesmo. Ora. Tira o teu tempo, vai para o teu canto, teu sítio mais seguro. E diz a Deus, e explica a Deus as dúvidas que tu tens. Ele vai fazer o favor de te explicar. Porque Ele te amou primeiro. E o amor que Deus tem para ti, nem tu próprio tens o poder de afastar ou de pensar que pelas tuas atitudes vai fazer com que Deus deixe de ter amor por ti. Ele tem amor por ti, mano. Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. E Ele só quer o nosso bem. E eu dizendo que Ele só quer o nosso bem, eu sei que tu acreditas no que eu acabei de dizer. Então, por hoje é tudo. Eu espero que este vídeo tenha chegado a ti e te encontrado bem, de bom ânimo. Eu espero que de tudo o que eu falei, alguma coisa tenha feito em ti, não no sentido de um dia te tornares cristão, evangelista, apesar de ser isso tudo que o Senhor quer, mas no sentido de reconheceres que existe um Deus, que existe um caminho melhor, no sentido de saberes que tem alguém à espera da tua decisão, à espera que tu te tornes para Ele, à espera que tu voltes a olhar para Ele. E se tu já olhas e se tu já estás voltado para Ele, à espera que tu te mantenhas muito mais firme nele. Ele está aí por nós. Deus não desamparou ninguém e nem desamparará. Amém? Amém. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, pois eu acredito que não só hoje, mas amanhã e sempre que será feita a Tua vontade na vida de cada um de nós, até onde o Senhor permitir. Que os nossos passos sejam guiados por Ti, que os Teus anjos protejam-nos, que o Senhor vire a Tua cara das nossas iniquidades e que o Senhor ensine-nos como caminhar sobre a Tua palavra. Que o Senhor dê-nos entendimento e conhecimento para percebermos a Tua palavra e que possamos viver dela. Bye.